É uma alegria podermos estar aqui para celebrarmos e rezarmos juntos com os irmãos que estão aqui, os que nos ouvem através das rádios Progresso e Fraternidade, e telespectadores da TV Ijuí. Cristo nos reúne, acolhemos a todos e a todas, cantando: ó Pai, somos nós um povo eleito. Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Pra viver a sua vida, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Ó Pai, somos nós o povo eleito, veio reunir. Ó Pai, somos nós um povo eleito, que Cristo veio reunir. Pra ser igreja peregrina, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Ó Pai, somos nós um povo eleito, que Cristo veio reunir. Somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Bom dia, paz e bem. Paz e bem. É bom nos encontrarmos e bem-vindos e bem-vindas à festa de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja, a missão e a instituição. É o que rezamos hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Na certeza de que somos perdoados, porque Deus é misericórdia, humildemente reconheçamos então nossas limitações, pecados e omissões, para bem celebrarmos esta Eucaristia e peçamos perdão. Perdoai-me outra vez, Senhor, novamente eu me fechei dentro do meu desamor, vossa imagem eu mutilei. Perdoai-me, Senhor, não vivi minha vocação. Perdoai-me, Senhor, não amei o meu irmão. Deveria ser vosso apóstolo, mas pequei por omissão. Eu também me acomodei, fracassei vossa missão. Perdoai-me, Senhor, não vivi minha vocação. Perdoai-me, Senhor, não amei o meu irmão. Que o Deus Pai Todo-Poderoso tenha compaixão de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos, nós adoramos a Deus, louvando a Deus pela sua palavra, que liberta e nos conduz pelo caminho da vida. Nós adoramos a Deus, Deus que se encontra conosco, e nesse encontro de vida comunica o seu amor. Glória ao Pai.
Oremos. Ó Deus, que de modo admirável designastes o apóstolo São Paulo e São Pedro para pregar o Evangelho, fazei que o mundo inteiro acolha a mensagem por eles proclamada diante dos governadores e dos povos, e a vossa Igreja cresça sempre mais, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada de Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias do Pães Ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-se na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardava, vigiava a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, aguardou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e a calça e tuas sandálias. Pedro obedeceu o anjo e lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouça os humildes e se alegram. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos. O vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvam.
Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. E a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tua palavra é lâmpada para meus pés, Senhor. Lâmpada para meus pés, Senhor. Luz para meu caminho. Lâmpada para meus pés, Senhor. Luz para meu caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligardes na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar, vamos refletir essa palavra nesse dia de São Pedro e São Paulo. Podemos dizer assim: a fé e a missão. Fé e missão. Parece-me que define bem estes dois que para nós se tornam também referência. Pedro, como ouvimos no Evangelho, faz a declaração de fé. Por isso Jesus diz: tu és feliz, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai. Porque precisamos ser guiados pela graça de Deus que habita em nós, para reconhecermos também a presença de Deus. Então precisamos deixar que o Espírito Santo fale em nós, para podermos reconhecer a graça de Deus também nos outros, e perceber e reconhecer em Jesus o Filho de Deus.
Mas vejam como é interessante. Jesus inicia o evangelho dizendo que leva os apóstolos para Cesareia de Filipe. Eles saem da cidade. E vão para outro lugar. Para um lugar um pouco retirado, a sós. E tem uma conversa muito informal. Uma conversa como nós temos lá em casa hoje, por exemplo, ao almoço, que o pessoal se encontra, aquela conversa informal. Jesus teve essa conversa com eles, mas foi necessário sair de onde estavam. Nós também, então, como primeira lição que levo a refletir hoje, nós também às vezes precisamos sair daquela situação de dificuldade, de problema, para conseguir ver melhor o que está acontecendo. Nos retirar, fazer um distanciamento da situação, e aí a gente encontra a saída. Porque se a gente fica muito envolvido com a situação, fica difícil encontrar a saída. Jesus retira eles da cidade, e aí faz a pergunta: quem dizem ser o Filho do Homem? Ora, o povo esperava o Messias, e esperava ansiosamente por aquele que Deus enviaria para os libertar, para os conduzir, para restaurar Israel, para fazer com que o povo tomasse novamente uma dignidade de povo de Deus. Esperavam esse Messias. Então Jesus faz a pergunta: quem dizem que é o Messias? Quem dizem ser o Filho do Homem? E aí eles vão conversando. Olha, alguns dizem que é João Batista, mas nessa altura do Evangelho, João Batista já tinha sido morto, decapitado por Herodes, a pedido de Herodíades. Então, João Batista. Aí disseram, olha, alguns dizem que é Isaías, outro que é Elias, outro que é Jeremias, ou algum outro profeta. Muito bem, é o que o povo diz, que era o Messias. Mas eles já estavam um tempo junto com Jesus, e aí Jesus diz: e você? E vocês? Quem dizem ser o Messias? Quem dizem ser o Filho do Homem? Essa pergunta cabe para nós. E você? Quem é Jesus para você? Ou quem é o Filho de Deus para você? E aí Pedro toma a palavra e parece assim no impulso e diz: tu és o Filho de Deus vivo. Vamos dizer junto? Tu és o Filho de Deus vivo. Olha que revelação de fé. Olha que testemunho bonito. Então Pedro se torna aqui aquele que nos conduz na sua fé. E aí Jesus vê essa fé de Pedro e diz: muito bem, Pedro. Pedro significa pedra. A palavra Pedro significa pedra. Aí ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, construirei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá contra ela. Ora, por que o poder do inferno, o mal, não pode contra a igreja instituída em Pedro? Porque ele tem fé. Aquele que tem fé vence todas as dificuldades. Não há poder, não há mal, não há dificuldade que não se vença com a fé. Precisamos alimentar, porém, esta fé. E aí nós temos a figura de Paulo. Como diz na segunda leitura, Paulo diz assim: eu combati o bom combate. Ele combateu o bom combate. De fato, Paulo era do exército romano. Antes de se converter, antes de reconhecer também Jesus, que Paulo também faz esse reconhecimento, ele se chamava Saulo. E como Saulo, ele perseguia os cristãos. Ouvimos na primeira leitura, que conta a prisão de Pedro. Sabemos que os primeiros
discípulos, os primeiros apóstolos, os discípulos, as primeiras comunidades eram perseguidas, eram presas, as pessoas eram presas e torturadas, e alguns até eram mortos. Sabemos que o Coliseu serviu para matar muitos cristãos. Num dia de domingo, eles se reuniam para ver os leões devorar os cristãos. Eles eram perseguidos. E Paulo, ou melhor, Saulo, era um destes perseguidores. Um dia ele estava indo a Damasco, e no caminho ele teve uma visão. Uma voz disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu do cavalo. Na queda ele ficou cego. Foi conduzido a um homem de fé, levaram ele a um homem de fé chamado Barnabé. E esse homem fez com que Saulo, agora então chamado Paulo, reconhecesse Jesus. E o que ele estava fazendo era contra Jesus. Então ele se torna de perseguidor, ele se torna evangelizador, missionário. Podemos definir discípulo e apóstolo. Discípulos são aqueles que seguem Jesus sem ter visto ou convivido com ele. Apóstolo é aquele que conviveu com Jesus, que é contemporâneo de Jesus. Paulo não viu Jesus, não conviveu com Jesus, mas ele, por ele ter abraçado a fé de tamanha vontade, com tamanha doação, ele é considerado apóstolo Paulo, porque ele viu Jesus, embora não tenha convivido com ele. Então estes dois personagens, essas duas pessoas, estes dois que nos conduzem a viver hoje a nossa fé. A nossa comunidade está fundamentada sobre Pedro, a instituição, e Paulo, a missão. E sempre um Papa substitui a Pedro. Francisco não substituiu Bento XVI. Bento XVI não substituiu João Paulo II. Todos substituem ou são sucessores de Pedro. Ele é o primeiro Papa. E já com o Papa Francisco, de Pedro ao Papa Francisco, nós temos 266 papas. A igreja diz assim, nesta questão da sucessão de Pedro, que ainda hoje ela vive e procura viver, sendo feita de pessoas humanas, de homens e de mulheres humanos, santos e pecadores, mas procuramos viver a fé. Então, levamos desta celebração esta certeza: somos a igreja de Jesus, mas precisamos alimentar a nossa fé, fortificar a nossa esperança e termos nos apóstolos uma referência para seguirmos no caminho que é Jesus. Por isso digamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar aos vivos e aos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E confiantes façamos nossas preces, e após cada pedido, todos respondamos: Senhor, atendei a nossa prece. Senhor,
atendei a nossa prece. Pela vocação leiga, tão importante na vida da comunidade, que possam ser fiéis ao seu chamado e que possam ser verdadeiros discípulos missionários, comprometidos com o serviço na igreja, anunciadores com amor e dedicação do Evangelho, pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Pelas nossas famílias, que têm a missão de fazer o primeiro anúncio da fé, de levar os filhos ao sacramento do batismo e de ensiná-los a rezar, pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que a igreja seja uma presença de fé, de esperança e fraternidade no mundo de hoje, pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Por todas as pessoas que animam as comunidades, pelos bispos, sacerdotes, diáconos e ministros, para que vivam a missão e o chamado à unidade, ao diálogo, à tolerância e à acolhida às diferenças, pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Acolhei, Senhor, as preces desta comunidade aqui reunida em oração, as preces que foram anunciadas e as que trazemos em nosso coração, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Junto ao pão e ao vinho, oferecemos nosso empenho em viver cada vez mais nossa missão, cantando Saber que Virás. Aqui neste mundo que Cristo nos dá, fazemos a oferta de pão, pão que resume o trabalho sem fim e o vinho de nossa canção. Pomos no altar nossa inquietação, amar a justiça e a paz, saber que virás, saber que estarás, partindo entre os pobres o pão, saber que virás, saber que estarás, partindo entre os pobres o pão. A sede de todos os homens sem luz, a dor e as leis de opressão, o ódio de tantos que morrem sem fé, cansados de tanta ilusão. Nesta patena de nossa oração, aceita a vida, Senhor. Saber que virás, saber que estarás, partindo entre os pobres o pão. Saber que virás, saber que estarás, partindo entre os pobres o pão. E rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício do pão e do vinho, a oferta da nossa vida, seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe a oferenda que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje,
vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. Quando olhei o sol brilhar, vi que o Senhor é santo. Vendo estrelas no céu, vi que o Senhor é santo. Na imensidão do amor, vi que o Senhor é santo. No orvalho da manhã, vi que o Senhor é santo. O Senhor é santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. E estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, irmãos e irmãs, o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo Dom Adelar e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Recordamos nossos falecidos e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro, São Paulo, com São Geraldo, nosso padroeiro paroquial, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. E estendendo nossa mão direita em direção a Cristo Eucarístico, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E com fé e confiança, rezamos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos dar e vamos juntos rezar. Pai nosso que estais no céu, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Vamos ser promotores da paz. Saúde quem está ao teu lado. Quem está em casa também, saúde o outro que está ali juntinho de você. Quando eu olho você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho você, eu sinto em você a paz do Senhor. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Irmãos e irmãs, nós somos felizes porque somos convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Jesus, na Eucaristia, vem até nós e faz sua morada. Vamos recebê-lo com fé e na certeza do fortalecimento de nossa missão cantando. Quando chamaste os 12 primeiros? Quando chamaste os 12 primeiros pra te seguir, sei que chamava todos os que haviam de vir. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Quando pediste aos 12 primeiros e de ensinar, sempre pedi a todos nós evangelizar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Quando enviaste os 12 primeiros de 2 em 2, sei que enviavas todos os que viessem depois. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. É com os discípulos missionários de hoje, na mesma fé de Pedro e de Paulo, dos santos e mártires que nos procederam, que Jesus continua construindo comunidades de fé, sinais do reino que veio inaugurar. Não há igreja sem comunidade e sem a participação ativa dos seus membros. Somos chamados a sermos discípulos, comprometendo-nos sempre mais com a ordem do seu envio para lançarmos as redes do cuidado, da atenção, da misericórdia e do amor fraterno àqueles que sofrem ou estão afastados. Senhor, dá-me desta água que me renova da missão de te anunciar. Senhor, dá-me desta água, fonte de vida que sacia todo ser. Senhor, dá-me dessa água e me dá força quando a dor me faz sofrer. Senhor, dá-me dessa água e me renova na missão de te anunciar. Senhor, dá-me dessa água e abençoa quem comigo caminhar. Sou batizado, sou cristão e sou feliz.
batizado, sou cristão e sou feliz. Sou missionário e onde vou levo Jesus. A quem tem sede, minha mão vou estender, como braços de um rio por onde passa faz viver. Eu convido para rezarmos pelas vocações, na página 341 do nosso livro, a oração número 4, pedindo mais vocações à nossa igreja, ao serviço do ministério e dos leigos. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Avisos. Segunda-feira, terço na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, às 15h15, e venda de pão branco ou 7 grãos, da Pastoral do Pão, na Secretaria Paroquial, a partir das 14 horas. Terça, às 19 horas, 13ª noite, a trezena em honra a Santo Antônio. Quarta-feira, Missa da Saúde, às 14h30, e logo após o chá de inverno, na Cripta São Geraldo. Atrações, grupo Só Alegria e sorteio de brindes. Valor da ficha, R$10, à disposição na Secretaria Paroquial. Precisamos de ajuda para entregar o chá nas empresas a partir das 13h30. Quem tem disposição, falem com a organização. Lembramos que no próximo final de semana é da solidariedade. Tragam alimentos e material de higiene para a Pastoral da Ação Fraterna. Permitam reforçar esses 2 recados. Na quarta-feira, então, a missa é mais cedo, às 14h30, em função do chá. E para a distribuição do chá nas empresas, e quem desejar pode encomendar através da Secretaria Paroquial, é necessário que pessoas se disponham a entregar. Então, por gentileza, quem tem disposição, à quarta-feira à tarde, vem aqui, ali pela 1h15, fale com o pessoal da organização para levar o chá até as empresas que encomendam com antecedência. Assim a gente consegue atender a todos. E o final de semana que vem é da solidariedade. Precisamos reforçar esse convite para que vocês tragam alimento ou material de higiene. São mais de 400 famílias atendidas pela ação fraterna da nossa paróquia. E nós precisamos ajudar essas pessoas. Nós temos as fraldas geriátricas, que são feitas na comunidade do Herval, que hoje está animando a nossa celebração. Nossa Senhora de Fátima, do bairro Herval, fazem as fraldas geriátricas e distribuem. Assim também no Tomé de Souza, a comunidade de São José Operário. E nós temos esta outra ação do alimento, do material de higiene, das roupas. Então, quem desejar, venham, tragam no próximo final de semana, no sábado, no domingo de manhã e de noite, o alimento e o material de higiene. Não esqueçam, assim as famílias também são auxiliadas por nós. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, pela Eucaristia, viver de tal modo a nossa fé na Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados em vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria, nossa mãe, de São Paulo,
de São Pedro, de São Geraldo, nosso padroeiro, o Deus que é nosso Pai vos abençoe, vos guarde e vos proteja, vos conduza e fortaleça a vossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo, boa semana, vamos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E vamos cantando. A graça deste encontro que fizemos anima nossa fé, nossa missão. Corrige o desencontro que tivemos, motiva nosso encontro com irmãos. Deus que nos chamou, hoje nos envia a trabalhar. Ele nos mandou boa nova ao mundo anunciar. Sees my